Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre as 5 melhores heel turns segundo a minha opinião, claro. E muitos de vocês pediram para fazer sobre as 5 melhores face turns, então é por isso que hoje eu vou trazer para vocês esse vídeo. Mas antes de tudo, claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, se você discordar, comente sua lista aí. Bom, eu vou começar aqui com a face turn do Batista, o Animal Batista. A geração SBT deve se lembrar muito dele, né? Um dos principais nomes naquela época, ex-campeão mundial. E eu vou colocar ele na lista por quê? Porque foi justamente destruindo uma stable. No vídeo anterior que eu fiz sobre as melhores heel turns, a gente viu que o Shield foi destruído graças a uma heel turn do Seth Rollins. Nesse caso, o Evolution vai ser destruído graças a uma face turn do Batista, né? Algo irônico, inclusive. Que foi o seguinte, vou até contar um pouquinho da história. Houve uma certa ocasião na época do Evolution, que pra quem não sabe os membros eram Randy Orton, Batista, Triple H e Ric Flair, que o Randy Orton havia ganhado o título mundial. E aí os membros do Evolution estavam comemorando com ele, colocaram ele nos ombros, né? Triple H todo feliz ali e tal, Batista feliz, Ric Flair feliz, mas aí de repente o Batista deita no chão e faz o Randy Orton bater de cabeça, de costa ali, e eles dão uma surra no Randy Orton, né? Antes de acontecer isso, o Triple H tava mostrando um joinha ali pro Randy Orton e de repente ele deixou o joia pra baixo. Aí que o Randy Orton foi perceber que os caras iam atacar ele, né? Dando a entender então toda essa traição aí e etc. Bom, tá. Depois disso é irrelevante, eu sei que o tempo passou. E era 2005, o Batista havia vencido aquele Royal Rumble, até que, pra quem não se lembra, teve aquele empate do John Cena contra o Batista, teve que se reiniciar e o Batista venceu. E, pra quem não sabe, quando você vence o Royal Rumble, você escolhe então um título mundial para disputar. Pelo menos naquela época, como tínhamos 2 títulos mundiais, o Batista podia escolher o título do SmackDown ou o título do Raw, né? E o Triple H era um desses que tinha a opção ali com o título ali no Raw. E ele então já estava quase tudo certo ali que o Batista ia escolher o outro campeão e não ele, né? E não ia querer enfrentar o Triple H, já que os dois eram membros de Evolution, eram parceiros. Ele até fez um discursinho lá com o Batista. E pra quem não sabe, nessa época o Batista era muito capanga do Evolution, né? Ele não era o cara de destaque do Evolution, ele ajudava pra caramba, mas ele era capanga do Triple H, já foi capanga do Orton e tal. E ele tinha vencido o Royal, tava começando a pegar popularidade. E ele faz a mesma coisa que o Triple H tinha feito com o Randy Orton no passado. Ele mostra o joinha ali pro Triple H e pro Ric Flair e de repente ele abaixa o joia pra baixo. E depois dá uma surra ali no Triple H, dá uma surra no Ric Flair, né? E assina o contrato para enfrentar o Triple H na WrestleMania, onde nessa WrestleMania 21 ele conseguiu ganhar do Triple H e se tornar campeão mundial, né? Essa face turn fez ele se tornar hoje um dos grandes ali campeões dos últimos anos. Foi um dos caras mais do topo ali. Ganhou muito push, ganhou alguns títulos, fez grandes rivalidades ali. Claro que muitas delas se destacou como heel também, mas foi graças a essa face turn que ele simplesmente engrenou na carreira, né? E foi uma face turn bem legal que destruiu o Evolution, né? Que era uma das grandes stables na época e pra mim a maior stable de todos os tempos, né? Bom, eu coloco na próxima posição o Daniel Bryan, né? O Daniel Bryan, que ele tinha um certo problema de que ele ficava nesse negócio meio bipolar dele. Às vezes ele queria ser no, e às vezes ele queria ser yes, né? Mas eu sei que uma época ele estava envolvido em uma rivalidade com o Bray Wyatt, né? Ele tentava vencer o Bray Wyatt ali e não estava tendo sucesso. E o Bray Wyatt pediu para que o Daniel Bryan entrasse para a Wyatt Family. E o Daniel Bryan, uma certa vez, ouviu ele. O Daniel Bryan na época utilizava o yes, mas resolveu ouvir o Bray Wyatt, falou que não adiantava nada o público ficar gritando yes, que isso não ia adiantar, ele precisava se converter ali, o Bray Wyatt, né? Acontece, né, que nessa época ele era um dos mais populares, tanto que na SummerSlam daquele ano de 2013, o pessoal votou pra ele lutar contra o John Cena no SummerSlam. O pessoal adorava o Daniel Bryan, o movimento yes já era grande, né? E aí, de repente, o cara vai e turna heel, entre aspas, se une ao Bray Wyatt, né, vira um capanga, e ele tava sendo maltratado pelo Bray Wyatt, porque o Bray Wyatt botava a culpa das derrotas nele, batia no Daniel Bryan. E aí, então, até que numa certa ocasião o Daniel Bryan tava dentro de uma jaula, e aí tava lá o Bray Wyatt, tava os membros da Wyatt Family do lado de fora, e ele ou abraçava ali o Bray Wyatt, igual o Bray Wyatt costuma fazer com os discípulos dele quando falham, ou ele atacava o Bray Wyatt. E aí, do nada, ele foi e não quis ouvir o Bray Wyatt, começou a gritar yes de novo, e o público foi acompanhando junto, né? Foi um momento bem emocionante. E ele foi, atacou o Bray Wyatt, atacou o Harper, atacou o Rowan e virou babyface novamente, né? Se converteu ao movimento yes novamente. E esse movimento yes ajudou ele muito, mas esse foi só o começo, né?
Depois disso, no Royal Rumble, ele teve um combate com o Bray Wyatt, ele perdeu. E todo mundo tava esperando ele aparecer naquele Royal Rumble de 2014 e ganhar. Pensaram até que ele seria o último lá, mas não foi, não entrou e não ganhou, né? E o público ficou bem triste com a vitória do Batista, mas o movimento Yes era tão grande, né? Que convenceu a WWE a mudar os planos. E aí, como vocês conhecem a história, ele foi, venceu o Triple H na WrestleMania, lesionado, e depois foi pro evento principal e bateu o Batista no Randy Orton, que conquistou o título mundial, fez história. Tudo graças a essa face turn que ele teve, voltando ao movimento Yes. Tudo isso fez pressão pra WWE, que nem tinha planejado ele de fazer tudo isso que ele fez, mas que meio que deu tão certo que ela teve que mudar os planos e ficaram excelentes, né? Então essa pra mim foi uma grande face turn também que fizeram com ele. Imagina se ele ficasse mais preso na White Family ali, né? Ia ser uma porcaria. Bom, outra face turn que chamou muita atenção pra mim foi a face turn do CM Punk. Na passada eu coloquei uma heel turn, mas antes de ele fazer essa heel turn, ele fez uma face turn, né? O CM Punk tava ganhando muito destaque nessa época de 2011, porque ele fez aquela pipe bomb, falando várias coisas sobre a WWE, coisas que a galera geralmente falava na internet. Ele disse ali pela primeira vez, ele foi um dos caras a falar, né? Hoje em dia é comum, as coisas que o CM Punk falou, hoje em dia é comum quase todo mundo falar, mas ele na época foi um dos primeiros, sabe? Parecia até que tinha quebrado o kayfabe. E aquilo mexeu muito com o público e começou a gostar do CM Punk, né? Começou a proteger o CM Punk. Ainda mais depois daquele combate em Chicago, no Money in the Bank, e aí 2 campeões, ele e John Cena. E a WWE esperta falou, olha, esse cara não pode seguir como heel, então vamos tornar ele babyface, né? Ele tá virando muito popular, e foi isso que aconteceu, né? É claro que quase todo heel que vira babyface é porque foi maltratado ali, e aí ele entendeu o valor da vida e começou a virar bonzinho. O que foi que aconteceu, né? Ele tinha tomado aquele cashinho do Del Rio e tal, sofreu ali com o Triple H, com o Kevin Nash, entre outras coisas, mas no Survivor Series botaram ele pra rivalizar com o Del Rio e ele foi e ganhou o título mundial de novo. E desde lá colocaram ele um babyface irônico, sabe? Um cara que, ele não é aquele babyface bonzinho, é aquele babyface provocador tal, que ele humilha o Rio, ele tem um jeito diferente de tratar eles. Lembra um pouco a personalidade de um anti-herói, na verdade, né? Então ficou muito interessante. Lembrou muito o próprio Stone Cold, né? Claro, com todas as limitações da PG Era, lembrou um pouco o estilo dele, né? Um cara mais rebelde, mas que faz a coisa certa, né? Rivalizou ali com o Chris Jericho, com o Del Rio, né? Com o The Miz, com o Ziggler, entre outros nomes. Bom, mas o fato é que depois ele fez aquela heel turn no The Rock, até pelo fato de que ele estava se popularizando até demais. Ele tinha passado em vendas o John Cena, coisa que na época era muito difícil. Hoje nem tanto, mas na época era muito difícil, ele conseguiu, né? Aí a WWE falou, olha, o John Cena vai enfrentar o The Rock na próxima WrestleMania. A gente não pode deixar esse cara se popularizar mais que o John Cena, né? Porque o John Cena vai estar no evento principal com o The Rock, o combate do século, né? Então ela teve que alterar as coisas ali. O CM Punk tornou heel, atacou o próprio The Rock, e aí teve que alterar, né? Bom, de qualquer maneira, eu acho que a próxima face turn aqui que eu coloco na lista, a quarta de hoje, é a face turn do Shield, né? Porque assim, o Shield é quase a mesma coisa do CM Punk. Eles eram heel, mas eles estavam começando a se popularizar bem. O público estava começando a gostar do Shield, mesmo quando eles eram os heels da história, porque era um grupo que estava começando a pegar ali o carisma do público, o público estava começando a curtir eles, o estilo deles, o jeito unido deles, que quase nunca perdiam, tal, o entrosamento ali. E não tinha assim um preferido exatamente. A galera curtiu o Rollins, curtiu o Ambrose, curtiu o Roman, curtiu os três de uma vez, os três tinha pop ali. E a WWE percebendo isso, envolveu eles ainda por cima com o Daniel Bryan, pra melhorar as coisas, o cara que era popular em 2014. E fez lá, Daniel Bryan, que se uniu ao Shield ali, ou melhor dizendo, o Shield ajudar o Daniel Bryan para combater o Evolution, e fizeram o Shield contra nada mais nada menos que o Evolution, né? Contra nada mais nada menos que o Batista, Triple H e o Randy Orton, e fazendo eles vencerem ainda os três, né? 2 vezes seguidas ainda. Então foi algo assim sensacional que a WWE fez, que fez com que o Shield simplesmente virasse uma das coisas mais importantes da época. E aí que tá. Por isso que a traição do Seth Rollins, que eu já falei no vídeo passado, que foi pra mim entre as melhores heel turns, por isso que ela fez tanto efeito, por isso que ela foi uma grande heel turn, porque eles ficaram tão bem como face, que aí ele vai e faz heel turn em seguida. Aquilo meio que mexeu com todo mundo, né? Então, digamos que foi graças a essa face turn que a heel turn do Seth Rollins foi grandiosa. Também é um dos motivos, foi um dos fatores que influenciaram, né? Bom, e por último eu coloco a face turn do Stone Cold Steve Austin, né? Ele ia enfrentar o Bret Hart numa WrestleMania. E o Bret Hart nessa época, ele tava um pouco meio que
orgulhoso, digamos assim, porque ele era o nome do momento da empresa da WWF até então. E o Stone Cold era um cara assim, eu não vou dizer novo assim, mas ele era meio que recente a popularidade dele, era um cara que tava vindo vencendo uma boa alta ali, tava melhorando o nível dele, mas ele ainda não era um cara tão popular. E ele tava toda hora desafiando o Bret Hart para os dois lutarem, para os dois terem um confronto, e finalmente o Bret Hart aceitou um combate entre os dois na WrestleMania. E ele era meio que o heel da história, digamos assim. Só que ele não era um trapaceiro, ele só era um cara violento, um cara B10, um cara rebelde. E durante essa luta era um combate de submissão, pra mim um dos melhores combates que já tivemos na história da WrestleMania, foi um combate assim, incrível mesmo. E durante essa luta o que acontece é o seguinte: depois de um grande sufoco, o Bret Hart faz lá o finalizador dele, né, o Sharpshooter. Só que o Stone Cold não dá tap out, o Stone Cold continua lá, resistindo, até que ele desmaia e o juizão termina então o combate ali porque o Stone Cold desmaiou, mas não porque ele desistiu. E aí, depois da luta, o Bret Hart, irritado, era o face da história, vale lembrar, atacou o Stone Cold, começou a bater no Stone Cold de raiva. Ou seja, o Bret Hart tornou heel, ele que era o face, e o Stone Cold tornou babyface, né, no caso. E a partir de lá, ganhou popularidade total com o público começou a gostar dele pelo desempenho que ele teve com o Bret Hart, perdendo apenas por ter desmaiado, né, por pouco não venceu, um cara que era novo até então. E aí depois o Bret Hart ainda turna heel em cima dele por raiva de não ter conseguido finalizar definitivamente o Stone Cold. Fez simplesmente o pessoal amar ele, e nas semanas seguintes, nos meses seguintes ele rivalizou mais com a família Hart. E desde então ficou babyface por um longo tempo. E não era aquele babyface bonzinho, era um babyface rebelde, como eu já falei, B10. Vocês que acompanham a rivalidade dele com o Vince, com o The Rock, vocês sabem disso. E ficou marcado na história como um dos maiores top guys ali. Tudo começando com essa face turn que fez um grande sucesso na sequência da sua carreira, né? E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, inscreva-se no canal. Não se esqueça de acessar os sites Wrestling PT, House of Wrestling e WWE em geral na descrição. Um abraço, até a próxima e fui!